com a Caroline Rodrigues, tá? Eu agradeço novamente a presença, informo que a gente está com uma transmissão online pela plataforma Cult SP Play, então se vocês quiserem acessar, pode acessar ou passar para os amigos, né? Direto do YouTube da Cult SP Play, tá bom? Eu gostaria de convidar a Carol para entrar, que é... Pode vir. Tudo bem, Carol? Pode pegar o seu microfone aí, só ver se ele está ligadinho. Isso, fala de novo. Som. Olá, tudo bem? Estamos ao vivo, gente. Sempre acontece várias coisas. Então, vou te apresentar rapidinho, Carol. Aí você segue e, no final, eu retorno para as perguntas, tá bom? Então, Caroline Rodrigues atravessa o cinema como quem costura memórias em movimento, revelando a multiplicidade do interior paulista. Foi olho atento e mãos presentes em Os Carequinhas, Sopro de Vida e Alimento no set de Dona Elza. E trilha de escuta. Pesquisa e faro apurado em Sebastião Leme, o fotógrafo inventor. E Noite e Dia, Lima Barreto, Vida e Obra. Em cada projeto, deixa vestígios de afeto, pesquisa e ação. Atualmente é vice-presidente da ICINE, Fórum de Cinema do Interior e Litoral Paulista. Atua junto a sindicatos, movimentos sociais e finca os pés na estoica. Carol segue inventando imagens com quem acredita que filmar também é formar território. Com vocês, Caroline Rodrigues. Fique à vontade. Acho que a gente pode ficar mais tranquilo e parar com as formalidades. Eu acho muito bonito quando me descrevem assim, mas é muito importante saber quem somos. E hoje eu vou falar sobre resistência à imagem, né, no interior. Bom, é isso. Quando a gente tira a formalidade, a gente entende que somos múltiplos, né? Então, além de Caroline Rodrigues, vice-presidente do ICINE, eu também sou tieta para alguns, sou compa para outros, sou tia, sou a ruivinha e várias outras coisas. Me considero, além de tudo, ativista cultural, porque eu acho que toda vez que a gente trabalha com cultura, que a gente trabalha com cinema, a gente está fazendo algum tipo de ativismo. Acho isso muito importante pensar. E o ponto principal é, se toda cidade tem luz, o que acontece quando a gente vira essa luz para os holofotes e para o cinema? Na minha cidade, né, eu sou de Marília, São Paulo, para quem não sabe, né, eu sou de Marília. E aí, na minha cidade, a gente tem um cinema... O cinema nasceu antes de ser município. O primeiro cinema na cidade foi em 1952, e a cidade se tornou município em 1953, em abril de 1953. Penso que, além disso, tem coisas muito particulares da minha cidade. Por exemplo, tem um bar na minha cidade que é totalmente universitário e que não passa cartão de crédito. Algum de vocês tem alguma coisa na cidade de vocês que vocês pensam que só tem na cidade de vocês? Você quer falar? Pode falar. O Mike está aqui, ó. Tem alguma coisa que vocês pensam que só tem na cidade de vocês? Carro de pamonha. É totalmente interiorano, né? Pamonha. Pode. Bom, na minha cidade, a gente tem um lugar que a gente se reúne, e é um lugar que agrega gregos e troianos. Vai tanto a galera da LGBT, vai o pessoal do rock, vai o pessoal do hip hop, e é um lugar onde todas as tribos se encontram e todo mundo pode compartilhar junto, onde há um respeito mútuo, onde a galera chega, para quem não conhece, acaba se impactando e se sensibilizando com esse compartilhar natural que aquele lugar transferece, que é na minha cidade. Justo. Você pode contar que cidade que você é? Marília. E o lugar é o Checkmate. Para quem não conhece, é um bar, é um boteco de cerveja barata, onde é isso, todas as pessoas se encontram, todas as tribos se encontram.
Pode falar. Esse aceita cartão de crédito. Pode passar. Voltando a falar de Marília, Marília fez um filme chamado Sebastião Leme, o fotógrafo inventor. E Sebastião Leme foi um dos primeiros... É considerado o primeiro fotógrafo still do filme Caiçara. Ele fez a câmera panorâmica através de uma lata de tomate. Isso tudo tem no documentário. Assistam. Pode passar? Em Campinas, tem Utopia Muda, que fala de uma rádio chamada Rádio Muda, que é uma rádio que é totalmente universitária e tinha programação autônoma. Em Assis, tem um filme chamado Ainda Restarão Robôs no Interior Profundo, que fala sobre um garoto que perdeu o cavalo e os ganguistas da cidade vão atrás do cavalo com ele. No litoral, em Ubatuba, tem um filme chamado Caiçara Futurista, que faz um 3D sobre uma cidade caiçara utópica, onde tem sereias e afins. É um filme totalmente musical e tem essa estética 3D. E, assim como ele, tem tantos outros filmes que possuem a sua estética totalmente do seu território. Então, quando a gente fala interior de São Paulo, a gente não está falando de um território só. A gente está falando de uma multiplicidade de coisas e pessoas, assim como o checkmate, assim como o canachiro, assim como todas as outras coisas que vocês conseguem pensar, que são apenas da sua cidade. Talvez tenha um coreto, talvez tenha uma praça específica, talvez tenha uma reunião específica de uma cidade específica. É muito importante pensar que todos esses filmes pelos quais eu falei, eles têm o ponto em comum de ser fora da capital, mas, todavia, eles são totalmente identitários. Eles falam de uma identidade de um território. E aí, falando de identidade de território, claro, como vice-presidente, eu vou falar de cine. Quando vocês veem essa foto, vocês conseguem ver que são pessoas totalmente diferentes. E aí, eu gostaria de pedir para o Wagner passar o vídeo, que a gente vai falar um pouquinho dele agora. Espero que gostem. Somos uma entidade criada em 2019 para a organização e fomento da atividade cinematográfica no interior do estado. E representamos uma rede de produtores, cineastas e exibidores em 92 municípios do estado. Surgimos do recente movimento de descentralização do audiovisual no Brasil. Da necessidade de dar protagonismo ao interior de São Paulo. Região historicamente situada à sombra da capital no que tange a produção cultural. E a formulação de políticas públicas que atendam às necessidades específicas do território que ocupamos e pertencemos. Buscamos abrir, por essa via, novas possibilidades estéticas e temáticas, jogando luz a questões do povo interiorano e rompendo com um ciclo de invisibilidade a que fomos submetidos. Seja pela distância dos centros midiáticos e administrativos do Estado, seja pela falta de telas para que nos reconheçamos, ou sejamos reconhecidos. Através do audiovisual, trabalhamos pela formação de uma identidade cultural emancipadora. Que ultrapasse a figura estigmatizada do caipira. Entendendo a importância da economia criativa no século XXI, enxergamos no audiovisual a possibilidade de criar uma nova vocação econômica para um território histórico e predominantemente ligado à produção de commodities e produtos primários.
Sintetizamos em imagens e sons paisagens inexploradas, personagens não reconhecidos e histórias ainda não contadas. Histórias ainda a serem contadas. O interior é potente, é cinematográfico. E cine. Eu considero todo mundo como uma família. Pra mim todo mundo é igual, ninguém é melhor que ninguém. Eu não sei vocês. Eu não sei vocês, mas toda vez que eu vejo esse vídeo eu fico emocionada. Falar de um coletivo que consegue unir 92 cidades e conversar, dialogar com 92 territórios diferentes e as suas pluralidades, e falar sobre essa desestigmação da figura do caipira, para mim é nível de choro. É isso. Como eu disse, todos os filmes que eu falei antes, eles não falam de um caipira que a gente costuma ver, que a gente costuma pensar quando a gente cria a imagem na nossa cabeça. E é sobre isso que eu vim falar hoje, sobre a imagem que a gente produz dentro das nossas cabeças. Antes disso, vou falar um pouquinho mais do ICINE. Pode passar. O ICINE, além de tudo, é uma rede afetiva, né? A gente conversa muito. Estou vendo alguns rostinhos do ICINE, fico muito feliz. Já desço para abraçá-los. Além de tudo, é uma rede de afeto, de escuta, de diálogo, porque é isso, a gente parte do pressuposto que não somos do mesmo território e que temos necessidades diferentes. Então, é muito importante manter esse diálogo e construir esse diálogo num lugar onde a gente não foi ensinado, né, a ter esse diálogo. Atualmente, a gente consta com uma estrutura de 152 associados, e a gente tem uma base de dados, uma base de diálogo de mais de 600 produtores de cultura, de cinema, de audiovisual. É uma instituição que agora está se tornando associação, que foi criada a partir do afeto. Foi uma reunião, um encontro, e aí eu já vou fazer o merchan aqui. O próximo encontro será em Marília, e será do dia 5 a 9 de setembro. Por favor, compareçam. Vão lá, sorriem, troquem afetos também. Agora sim, a gente vai começar a falar sobre território. O dicionário diz que território é um espaço de terra demarcado. E o dicionário diz isso. Mas não é só isso, né? O território é onde a gente age, onde a gente fala, onde a gente vê os nossos amigos, a gente vê os nossos inimigos também. A gente consegue dialogar, a gente consegue viver. No meu território, eu vou no mercado, eu vou na farmácia, eu vou conversar na praça, eu vou aos rolês, eu vou aos bares, eu passo cartão ou não. Eu vivo no meu território. Eu existo lá. Lá as pessoas me chamam de Tcheta, de Ruivinha, de Carol, de Cá, de Carola. Eu vivo lá. E eu imagino que no território de vocês também. E é isso. Quando a gente constrói uma imagem, Ronick diz que o território é onde a gente pode sonhar. É onde a gente existe e, a partir da existência, a gente sonha em fazer algo. Pode passar. Pode passar. E aí, Nego Bispo fala que a terra dá e a terra cobra. Então, tudo o que a gente faz no nosso território acontece e cobra isso de alguma forma. E Krenak fala que o território existe para que a gente aconteça nele, que a gente tem que viver mutuamente com a vida do próprio território. Afinal, o território também tem sua vida. Acho muito importante essa imagem. Pode voltar um pouquinho, Wagner? Acho muito importante essa imagem porque a gente tem 3 pessoas totalmente diferentes, 3 filósofos, de alguma forma, totalmente diferentes, com uma estética diferente, com uma estrutura diferente, falando a mesma coisa. Viva no seu território e haja junto com o seu território.
Pode passar agora. E agora eu tenho uma conversa, um desafio com vocês. Queria que todo mundo fechasse o olho. Foi? Eu estou vendo um olho aberto aí no fundo, hein? Todo mundo vai fechar o olho. E aí eu vou contar uma coisa para vocês. Eu estou vendo um olho aberto aí de óculos ali também, hein? Todo mundo de olho fechado. E aí o exercício é o seguinte. Eu vou contar uma coisa para vocês e vou apontar para uma pessoa e ela vai dizer a imagem. Beleza? Um cara muito maneiro, muito simpático, que comungava com o seu território, resolveu fazer o último jantar dele com 12 amigos. Vamos lá? Pode abrir o olho. Você, loirinha. Loirinha é ótimo, né? Porque eu também já fui loirinha. Você, como é esse cara? Esse cara, ele é mediano, mais gordinho, meio grisalho, com um sorriso super feliz, uma pessoa feliz. Justo. Você, como é esse cara? Pode ir? Como é esse cara? Tem cabelo? Como é o cabelo dele? Boa, boa. Ele está dividindo o quê com os amigos? Pão e peixe, massa. Conta para mim como você imagina esse cara. O que ele está conversando com os amigos? É um cara muito legal, muito simpático, que age no seu território e vai fazer a última janta com 12 amigos. Como é esse cara? Claro. Ou talvez vinho. A gente consegue entender que a grande maioria de nós está falando de Jesus e que a grande maioria de nós imaginou um cabeludo, branco, com vestes do seu tempo, vestindo túnica e afins. Faz sentido para todo mundo? E faz sentido para todo mundo que o próprio livro que fala de Jesus também fala que Jesus não é branco? E que a gente imagina isso? Na própria Bíblia fala que Jesus era da cor da terra. Eu nunca vi uma terra branca. Então, é muito importante a gente pensar que a imagem que a gente vê a todo tempo também cria a imagem que nós imaginamos. Então, quando a gente assiste Tela Quente, por exemplo, quando a gente assiste Sessão da Tarde, ou quando a gente está assistindo uma propaganda da Garnier, quando a gente está assistindo tantas outras coisas, estamos criando imagens. Então, quando a gente vê um cara de botas Dr. Minds, a gente já imagina que ele é skinhead. Quando a gente vê um cara de terno, a gente já imagina que ele faz alguma coisa como direito, ou administração, ou coisa do tipo. Ainda que não faça, ainda que não seja. Pode passar, Wagner. E aí, agora, a gente vai falar de cinema como resistência. A gente já entendeu que a imagem pode ser modificada e pode ser criada no nosso imaginário, certo? Faz sentido para todo mundo? Então, entendendo que a imagem faz parte do que a gente constrói no nosso imaginário, por que não criar essa imagem do nosso próprio território? Por que não falar de um cara que perdeu o cavalo e os gangsters da cidade vão ajudar? Por que não sonhar com um litoral futurista onde baleias voam? Por que não? Essa é a minha pergunta. Por que não? O cinema como resistência... Obrigada. Quando a gente fala do cinema como resistência, a gente fala do cinema a partir de um ponto de vista. Agora, a gente vai passar o vídeo 2 para a gente falar a partir de um filme.
Ó, se cuidem, sem loucura. Vai, nós acelera e é só lamento. O cara assombrou você lá, parça. Você foi intimidar o cara lá, o cara foi pra cima de você lá e ficou com medo, já vai pegar uma brecha de um carro e já ir pá de motoca. Vai, as três viaturas da... talvez já Foi? Aí foi. Esse é o trailer de Cidade by Motoboy. É um filme feito em Assis e Rio Claro. E ele conta a história de um dia de um motoboy. E aí, dentro do filme, tem outras tantas camadas, como o que um motoboy come, ou com quem um motoboy se relaciona, e qual é o tipo desse relacionamento. Esse filme mostra muito da cidade, mas de forma de que só quem é da cidade consegue entender e ver. É muito importante que a gente entenda que os filmes eles podem falar única e exclusivamente do seu território, como Sebastião Leme, mas eles também podem propagar uma ideia a partir disso. Faz sentido para todo mundo isso? Agora a gente pode passar o vídeo 3? Sobre o filme que nós faz, mostrando o que acontece, que os nossos ideais. Não sei se eu falo sobre ser um motoboy ou falo da verdade, que é aquilo que mais dói. Mas tudo bem, meu mano.
falo, tá me ouvindo. Enquanto isso na câmera tão me assistindo. Faço um freestyle na hora pra você ver. Me apresento e represento. Meu nome é JG. Sei que esse vídeo não chama tanto atenção quanto... Até porque é um making-off, né? Ele não chama tanto atenção quanto o vídeo do Icine. Mas é muito importante falar que o que a gente faz é trabalho. É isso. O que a gente faz é trabalho. Todas essas pessoas que vocês viram no vídeo, elas estavam trabalhando. São pessoas do território que estão fazendo seu trabalho. Elas têm carga horária diária.
A gente tem ordem do dia, que é uma ordem de sequência de filmagem. A gente trabalha. A gente trabalha para mostrar uma imagem. E aí, a minha pergunta é, o que a gente está propagando? E que tipo de coisa a gente recebe também? O que você, na sua casa, assiste no seu momento de lazer? O que você recebe no seu momento de lazer? Que tipo de imagem você mesmo está criando no seu cognitivo mental? O que você faz como trabalho e o que você recebe como trabalho também é muito importante pensar sobre isso. E quando a gente fala sobre resistência, a gente fala de todas aquelas pessoas que, para mim, são muito felizes de ver. É muito feliz ver a Vita trabalhando, é muito feliz ver o Borges trabalhando, é muito feliz ver todas essas pessoas trabalhando, porque elas criam um cognitivo, elas criam uma imagem cognitiva de resistência. A gente está falando sobre a vida de um motoboy, que não é branco, que é assalariado, que vive numa cidade do interior. É muito importante a gente propagar que essas pessoas existem. Elas existem, elas estão vivas, elas recebem salário, ou não, elas comem, elas dormem, elas vivem. E é o que a gente faz aqui em Pira. É o que vocês fazem em cada um dos seus territórios. É muito importante que a gente pense isso e pense que tipo de cultura que eu estou consumindo durante o meu tempo livre. Isso fala da cultura do meu território ou fala de uma cultura que eu nem tenho acesso, que eu nem sei se de fato existe? Pode passar. É isso. A produção da imagem é uma disputa de poder. E aí, para quem que a gente está dando esse poder? Eu pensei muito em falar sobre isso aqui, mas eu vou trazer esse dado à tona. Em 2024, a FIP fez uma pesquisa para a SPCine, dizendo que o fator multiplicador, e aí eu vou explicar o que é fator multiplicador, tá? Fator multiplicador é o número que multiplica o investimento. Então, que o fator multiplicador investido no estado de São Paulo era de 3,8, 3,84, salvo engano. Mas é isso. A cada R$1 que se investe em audiovisual no estado de São Paulo, se ganha 3,8. E no interior de São Paulo era 3,66. E, para mim, eu sei até os décimos desse número, porque eu fico pensando que Suassuna fala sobre isso, falava, né, sobre isso, que uma das coisas que existem 3 tipos de mentira, né? A mentirinha sem querer, a mentira deslavada e os dados não condensados. A gente está falando de um fator multiplicador de 3,8. E a gente está falando de 20 centavos, de menos de 20 centavos de diferença sobre um fator multiplicador do interior. Mas para quem vão os 3,8 e para quem vão os 3,66? Quem vai no mercado com esses 3,66? Quem vai ao teatro com esses 3,66? E quem vai ao mercado, ao teatro e aos outros grandes centros com esses 3,8? É muito importante que a gente pense sobre esses dados e sobre esses valores. Quem recebe, quem ganha com isso? Porque, volto a dizer, o que a gente faz é trabalho. Pode passar, Wagner. E aí, o que eu sempre escuto é: junte-se aos seus pares. Encontre as pessoas que vocês se reconheçam e acreditem nos seus ideais. Eu falei para vocês do ICINE, que é um grande guarda-chuva de 92 cidades. Mas existem outros que também são abraçados, né? A gente tem aqui no Olho, a gente tem a Cena 14, que é daqui, a gente tem o Polo Velho Oeste, a gente tem a QG Filmes, a gente tem o CTAV de Campinas, a gente tem tantos outros territórios, tantos outros coletivos que falam do seu próprio território. Volto a lembrar que o seu território... Volto a lembrar que cada território age
de acordo com o seu território. Como diz Nego Bispo, a terra quer e a terra dá. No CTAV, por exemplo, eles fazem uma preservação de tudo que foi produzido no interior, ali naquela região, né? A QG Filmes fala muito sobre acessibilidade. Aqui no Olho é um grupo de pesquisa cinematográfica, então eles filmam de todas as maneiras possíveis. Bom, imagináveis, pelo menos. E vão criando, cada um ao seu modo, no seu território. Produzindo tal qual a gente viu no Caipira Futurista e no Sebastião Leme. Um filme preto e branco e um filme com imagens 3D. Apesar de serem cidades extra-capital, elas produzem, e produzem de formas distintas. É importante olhar para cada território com o olhar de que é um território vivo, existente. E aí a gente fala do papel de mostras. É importante produzir como cada território, e é importante mostrar como cada território faz. A gente tem um exemplo da Mostra Existe, Cinema em Ubatuba. A gente tem a Mostra Territórios, a gente tem tantas outras mostras, como Curta na Linha, o Expresso Alta Paulista, que mostram, além de filmes que foram coletados do restante do interior, mostram filmes do seu território, para pessoas do seu território. E aí a gente também volta a dizer sobre a questão que a gente construiu no começo, sobre a construção da imagem. Quando alguém do seu próprio território assiste, quando o Caiçara vê o Caipira Futurista, ele começa a imaginar como ele quer a praia dele. Quando o mariliense vê Sebastião Leme, ele vê e começa a pensar ou sociabilizar do quanto a sua cidade é vanguardista ou não. É muito significativo que a gente construa, tal qual o Ronick disse. Volto a dizer da importância dos coletivos e da construção coletiva. Quando a gente tem coisas como o Encontro do Cinema no Interior Paulista, que eu já fiz o merchan, que vai ser de 5 a 9, lá em Marília, a gente consegue construir, coletivizar, tal qual evento como esse, que acabou aqui, vai todo mundo lá fora, toma um café e vai contar sobre como foi a palestra, como foi seu território, como é lá no seu território e como pode ser diferente. É muito importante que a gente faça essa troca, não só afetiva, também afetiva, mas o diálogo, criar o diálogo, construir. E é isso, gente. Gostaria de escutá-los agora. A gente pode fazer uma troca sobre o território e sobre como funciona em cada território. Obrigada. Muito obrigado, Caroline. Muito bom, né, gente? Agora a gente tem um tempinho para quem quiser fazer pergunta, tá bom? Aí a gente pede que venha até aqui no microfone, por conta da nossa transmissão, e para que fique mais pertinho de você também, né, para esse aconchego e tudo mais. Então, a gente tem aí uns 10 minutinhos para perguntas, tá bom? Você não vai perguntar, né? Não. Então tá bom. Alguém? Alguém quer perguntar? Um por vez. Ali, ó, movimentando. Fala o nome pra gente e a cidade, tá bom? Sou Chico Flores e cidade de Marília. Bom? Agora eu vou pedir uma coisa. Faça a pergunta em espanhol. Dale. Bueno, imagina cómo te organizas ahí en tu ciudad y mi pregunta es cómo que hace para podemos así organizar las ideas o lo colectivo, entender más lo que es territorio para nosotros, ¿no?
não só a cidade, pero nossa casa, nossa escola, a faculdade e tal. E como que a mim me passa, não, uma pergunta, como que hacemos para organizarmos as ideias, para criar aí? Valeu, Chico. Agora eu quero que você responda em espanhol também. Não. Vamos lá, pode responder. Eu vou primeiro explicar o que Chico perguntou, porque é isso, eu acho importante a diversidade, foi por isso que eu pedi, Chico, obrigada. O Chico perguntou como se organizar no próprio território, como trazer essas coisas para a sua casa, a sua escola, para trazer isso para a faculdade e para a vida. E aí eu falo sobre Krenak, que fala: viva no seu território, coletive com o seu território. As coisas acontecem quando você conversa e dialoga e decide construir. Um cara do qual eu gosto muito, um diretor do qual eu gosto muito, diz que um filme começa quando alguém sonha e conta para alguém esse sonho e juntos decidem produzir algo. Então, coletive com seus pares, façam coletivos. E aí não precisa ser uma associação, ser formal. Troque, faça trocas. As coisas começam quando elas começam. Né? Falando do meu território, em Marília, a gente tem alguns coletivos, dentre eles o Clube de Cinema, que aí eu vou fazer o merchan, que é o clube com maior tempo de efetividade no país. E lá a gente exibe filmes das mais diversas formas e faz discussão após eles. E aí, partindo disso, a gente decide produzir os nossos próprios filmes e criar as nossas imagens, tal qual eu comecei falando. A gente começa a criar o que a gente acredita como imagem. Recentemente, a gente trabalhou num coletivo com uma produção. A gente começou a fazer uma trilogia sobre a Lígia Fagundes Telles e trouxe a nossa estética interiorana, o nosso interior. Não é estigmatizando a figura do caipira, mas é o nosso interior. São os nossos prédios, as nossas casas, tal qual Cidade by Motoboy. É um motoboy do interior, que vive no interior. E eu acho que é isso. Muito bom. Mais alguma pergunta? Não? Olha lá, vem que vem. Fala o nome pra gente, a cidade, tá bom? Oi, eu sou a Reci, moro aqui em Piracicaba, mas represento a OSC, que é de São Carlos. E não sei se é bem uma pergunta, mas eu fiquei pensando bastante, até porque semana passada eu estava em São Paulo, no Audiovisual Hub, no evento, né, São Paulo Audiovisual Hub, e pensando em território, está tendo um movimento de vir para o interior, mas talvez não seja um movimento adequado. E a gente tem que... Eu sei que o ICINE está super atento e aberto a discutir isso, mas para a gente não se enganar em relação a esse movimento, né? Porque está vindo muito... 70% de cota para filmagens no interior. Então, quem ganhou esses editais, né? Quem veio filmar no interior? Então, para a gente ficar atento e com esse olhar que a gente tem que ser protagonista também, né? Não é só vir e gravar e filmar, e eu sei que não é isso que você está propondo, longe disso, inclusive, mas em São Paulo teve esse discurso, né, de que, nossa, recebi elogios por conta da cota de filmagem do interior, porque os técnicos do interior, pela primeira vez, tiveram seus nomes nos créditos de grandes produções. Isso foi dito lá, por pessoas que a gente sabe quem são, né, e pessoas que têm o poder de perpetuar ou mudar isso. Então, enfim, não é uma pergunta, é mais uma contribuição e uma provocação, porque seu território é nosso, as ideias também. Claro que é bem-vindo que grandes produções filmem no interior, né? Mas que a gente também tem que ter esse protagonismo, essa oportunidade de contar as nossas próprias histórias do nosso jeito, para quem é daqui, né? Enfim, era isso. Obrigada. Ótima provocação. Eu fiquei com um certo receio, assim, porque eu sou a primeirinha, né? E aí já começar
perdão a palavra aqui, vou começar macetando, mas a Reci já é isso, Reci. Quando a gente fala de imagem, a gente fala do que estamos criando e para quem estamos falando. E propagar isso, né? Foi o que eu trouxe no começo, assim, do Caipira Futurista, do Cidade de Motoboy, do Ainda Restarão Robôs. São filmes, cada um de um território, que propagam a sua história. Esses 3,66 que eu falei da tabela da pesquisa da FIP e afins, eles são de pessoas como nós, como você, como eu, como o Fish, como outras pessoas que trabalham dentro dos seus territórios e que vivem nesses territórios, né? E que merecem seu protagonismo, que merecem estar, que merecem ver, que merecem viver daquilo, sabe? Quando a gente fala sobre filmar uma história e usufruir da cidade, é muito complexo, assim, né? Mas porque que tipo de usufruto está acontecendo? Que tipo de usufruto é? É uma galera que vem, dorme no nosso hotel e muito possivelmente nem come do nosso, nem usufruem da nossa cidade, nem vão nas nossas praças, muito provavelmente nem comem nos nossos mercados, nos nossos restaurantes, porque se é uma equipe muito grande, eles vão ter uma cozinheira que vai fazer um buffet para todo mundo, sabe? E, cara, não está vivendo aqui. Não está compartilhando do que é nosso, sabe? Eu cheguei aqui, vi o engenho, troquei ideia com as pessoas, falei com o Felipe, enfim, troquei com as pessoas daqui. Será que esses 20 centavos de diferença, aliás, menos de 20 centavos, né, desses 3,8 para esses 3,66, será que esse fator multiplicador é realmente o que vale? Será que é isso mesmo que vale? Sabe? Pensar sobre isso também, trazer isso à tona, sabe? Que tipo de multiplicação a gente está falando? Muito bom. Obrigado, Rece, pela colocação. Obrigado, Caroline, em nome da equipe do CF3. A gente vai continuar aqui, já estamos um pouquinho atrasados. A gente vai abrir, logo na sequência, o painel da Economia Criativa, iniciativas que impulsionam a criatividade, inovação e diversidade, com o Fábio, do Sebrae, aqui de Piracicaba. Inclusive, já está ali, assistindo a Caroline. Obrigado, Fábio. E à noite a gente tem uma cerimônia de abertura com o painel da Frame. Aproveito para falar também que a gente tem os food trucks ali. Esse é um momento que a gente vai dar um intervalo bem rapidinho, só para ajustar algumas coisas do painel, porque Caroline chegou abrindo com muitas coisas e muitas coisas acontecendo. A gente ajusta rapidinho e, novamente, a gente volta aqui para o teatro, tá bom? Obrigado mais uma vez. Uma salva de palmas para a Caroline. Valeu, gente.